dias, no trajeto de ônibus para a escola, eu via ele, o velho espantalho, lá no topo do vale, que dava para ver facilmente de dentro do ônibus. O campo, que era para ele estar protegendo, foi abandonado, entregue a grama e ervas daninhas. Contra esse campo havia um antigo bosque, uma floresta cheia de árvores mortas, há muito tempo para serem derrubadas. Empoleirados naqueles galhos sem folhas estavam os corvos, sem dar a mínima ao espantalho abaixo deles. A primeira coisa que a maioria das pessoas provavelmente notaria no espantalho é que ele foi colocado em uma cruz em tamanho real. Seus braços estendidos foram amarrados nos pulsos à viga horizontal, seu corpo curvado sob o próprio peso em uma referência inegável à crucificação de Cristo. Ainda mais bizarro era o fato de que a cabeça do espantalho tinha sido feita de uma máscara de couro de médico da peste negra, com um chapéu preto de aba larga no topo. Combinado com luvas escuras e uma capa preta esfarrapada em seus braços estendidos, o espantalho aparentemente foi feito para ser parecido com os corvos. Nós, crianças, contamos inúmeras histórias sobre de onde pensávamos que o espantalho veio. A história mais comum e mais clichê contava que o fazendeiro que morava lá havia flagrado um homem dormindo com sua filha. Ele o assassinou e depois escondeu o corpo à vista de todos dentro do espantalho, cobrindo o rosto com a única máscara que tinha, que por algum motivo era uma máscara que os médicos usavam na época da peste. Outra história afirmava que o próprio fazendeiro era o espantalho. Cansado dos corvos que não podiam ser detidos por roupas velhas recheadas de palha, o fazendeiro pegou sua espingarda e mirou neles. Ele matou apenas um. Foi nesse momento que o restante dos corvos voou diretamente nele para matá-lo, pendurando seu cadáver no lugar de seu espantalho e o decorando com pedaços de roupas roubadas em homenagem ao corvo irmão falecido. Minha história favorita, no entanto, conta que um convento inteiro de bruxas estava celebrando um sábado no bosque e pegou no flagra um homem que ousou espiá-las enquanto dançavam nuas ao redor do fogo. Quando ele invocou o poder de Cristo para se defender, elas o pregaram em uma cruz, e como ele tinha as visto nuas, cobriram-o no topo do cabelo até os pés, para que nenhum centímetro dele ficasse nu novamente. Eu poderia continuar contando essas histórias, mas precisaria de um dia inteiro. Quando crianças, todos nós tínhamos medo disso. Todos os dias, 2 vezes por dia, nós ficávamos em silêncio enquanto o ônibus passava próximo ao vale. A maioria de nós tentava não olhar para ele, mas alguns simplesmente não conseguiam se conter, e pelo menos uma vez por semana alguém gritava: "Ele se mexeu!", deixando todos com medo. Todo mundo afirmou ter visto ele se mover pelo menos uma vez. Alguns de nós estavam sempre mentindo. Era apenas uma ilusão de ótica ou força do vento. Mas outros realmente viram o movimento. E eu sei disso agora. Quando éramos crianças, dizíamos que se alguém visse o espantalho quando estivesse sozinho, essa pessoa morreria. Por isso, sempre nos desafiamos a irmos sozinhos ao topo da colina. Em um dia claro, você mal conseguiria distinguir a forma do crucifixo à distância. O que todos se perguntavam, e ninguém parecia saber, era quem realmente tinha feito o espantalho, e por que foi permitido ele ficar naquele local. Era uma simulação de crucificação mórbida o suficiente por si só, e desrespeitosa para qualquer pessoa de qualquer denominação cristã. E nós, na época, éramos crianças de apenas 4 anos, que fomos forçadas a testemunhar isso no nosso caminho para a escola. Isso nos dava pesadelos, mas nunca parecia haver qualquer discussão sobre a remoção do tal espantalho. Não havia nenhum registro oficial de quem já fora dono daquele terreno, e nenhuma explicação oficial de por que ninguém mais parecia interessado em comprá-lo. Certamente, o município, se não o condado, tinha autoridade para removê-lo.
E mesmo que tecnicamente não fizessem isso, quem seria contra a remoção de uma monstruosidade de uma fazenda abandonada? Estranho. Apesar disso, meus pais não viam dessa forma. Para eles, todas as histórias em torno do espantalho eram apenas coisas bobas normais que crianças comentavam. Além disso, o mascote da escola era um espantalho. Aqui na nossa cidade é assim. Toda escola tem um mascote. Então as crianças não podiam ter tanto medo dele. Todos os outros adultos com quem falei pareciam ter a mesma opinião sobre o assunto e garantiram-me que não havia nada a ser feito para tirarem o espantalho de lá. Então, continuei passando por ele no caminho da escola, em silêncio, fazendo o possível para não olhar para ele. Às vezes, é claro, não conseguia evitar, mas eu, e aparentemente só eu, fui a única criança que nunca o viu se mover. Eventualmente, me formei no fundamental, e de lá fiz o ensino médio em outro colégio na cidade. O mascote de lá era um porco-espinho, que para mim era melhor do que um espantalho. Eu nunca tive que ver aquele espantalho novamente. Cresci, e com o passar dos anos fui esquecendo dele, até que fui obrigado a lembrar numa certa noite, ao sair da casa de um amigo. A estrada da colina que tinha o espantalho era o caminho mais curto até minha casa. Até então, meu medo do espantalho tinha diminuído bastante. Um trauma infantil. Eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. O céu estava quase todo claro com a lua cheia daquela noite. O mundo parece tão diferente sob a luz da lua cheia, como uma espécie de um mundo ao qual você não pertence. Ao passar pelo campo abandonado, diminuí a velocidade, virando a cabeça para a direita para olhar o espantalho pela primeira vez em anos. Acho que nunca o tinha visto depois do escurecer. Agora, porém, eu deliberadamente olhei diretamente para ele e vi que não havia mudado nem um pouco. Bom, pelo menos do que me lembro. Sua forma encapuzada esvoaçava levemente na brisa noturna e a luz da lua brilhando ligeiramente no vidro de seus olhos. Era assustador, com certeza, mas inofensivo. Soltei um suspiro de alívio e estava prestes a virar a cabeça de volta para a estrada, quando o vi tirar o chapéu e acenar para mim. Gritei. Apertei a trava do carro e estiquei o pescoço, desesperado para confirmar se o que tinha visto era real. Vi que seu chapéu estava na cabeça e seu braço pregado na madeira, sem nenhuma indicação de que ele havia se movido. Eu olhei para ele, quase sem piscar, esperando que ele se movesse novamente. Quando isso não aconteceu, saí do meu carro e olhei para ele da beira da estrada, olhando por vários minutos. Nesse ponto, uma pessoa racional teria aceitado que era só fruto da imaginação, voltado para o veículo e ido para casa. Mas algo em mim fez sentido naquele momento. Essa coisa me atormentava desde que eu era criança, e eu não aguentava mais. Se ninguém fosse retirá-lo, eu mesmo faria isso. Não me importava se fosse acusado de vandalismo ou invasão de propriedade. Não me importava se as pessoas pensassem que eu era louco. Abri meu porta-malas e vasculhei meu kit de emergência e alguns suprimentos de acampamento que sobraram para pegar uma machadinha e um isqueiro. Se eu não pudesse derrubá-lo, iria queimá-lo. Com a machadinha na mão e o isqueiro no bolso, marchei pelo campo e subi o vale, meu coração batendo forte em meus ouvidos enquanto o espantalho parecia olhar para mim o tempo todo. Recusei-me a tirar os olhos dele, minha mão pronta para usar a machadinha caso fosse necessário. No momento em que eu estava bem em sua frente, ele ainda não havia se movido novamente. Me acalmei o suficiente para reconsiderar o que estava fazendo. Vai que é só uma decoração de Halloween que ninguém nunca tirou, eu disse para mim mesmo, balançando a cabeça, me sentindo ridículo com tudo isso. Antes de voltar, parei para dar uma boa olhada no espantalho, já que provavelmente nunca estaria tão perto dele novamente. Pensei em pegar meu celular e tirar algumas fotos, mas pensei melhor e deixei para lá.
Afinal, nem era para eu estar ali. Vendo de perto, percebi o quão o espantalho era alto, cerca de 2,5 metros. O corpo também tinha uma forma muito humana. Não pareciam só roupas velhas recheadas de palha. Era fácil entender por que a maioria das histórias sobre ele dizia que tinha sido feito de um cadáver. Percebi que sua capa, máscara e chapéu estavam todos em condições razoavelmente decentes. Condições decentes demais para itens que haviam sido deixados ao céu aberto por décadas. O vidro dos olhos da máscara estava intacto, todos os rebites ao longo do bico estavam no lugar, e o couro era tão fino que poderia ter sido usado para fazer um par de sapatos sociais. O chapéu também estava em perfeitas condições. O que mais me impressionava, porém, era a coloração negra e profunda de todos esses itens. Décadas de luz do sol deveriam tê-los desbotado para um tom muito mais claro. Fiquei tão perplexo com a inexplicável condição do espantalho que dei um passo mais perto e ousei colocar minha mão em seu corpo para ver se conseguia deduzir do que era feito. A capa era de couro macio e flexível, exatamente como parecia ser, mas quando pressionei com mais força, descobri que o corpo possuía uma firmeza bem diferente da palha. Virei meu olhar para cima, para seus braços estendidos, unhas grandes, suas mãos abertas e prontas para agarrar qualquer coisa que pudesse chegar mais perto. Suas mãos estavam cobertas de escamas negras de ave, parecendo pés de galinhas gigantes. Tropecei para trás. Eu queria fugir, mas não ousei tirar meus olhos dele ainda. Então, ele lentamente levantou sua cabeça caída, curiosamente, inclinando-se de lado para mim. Me virei e corri, e no instante que fiz isso, os corvos empoleirados nas árvores mortas atrás do espantalho acordaram gritando e batendo suas asas. Um dos corvos se abateu sobre mim antes que eu pudesse chegar ao meu carro, me bicando, arranhando e batendo as asas ao mesmo tempo. Balancei minha machadinha loucamente, mas os corvos chegaram com seus bicos afiados e arrancaram de mim. Gritando, caí no chão e me enrolei em posição fetal, protegendo minha cabeça e corpo da melhor forma que pude contra o ataque. Depois de alguns momentos, eles pararam, aparentemente sem motivo, e quando ousei erguer minha cabeça, vi o espantalho fora do lugar onde estava preso, elevando-se sobre mim, enquanto bloqueava a luz da lua. Ele se abaixou e me pegou, jogando-me por cima do ombro e me carregando. Eu bati meus membros, chutando e batendo nele, mas não pude escapar. Gritei na esperança de que alguém pudesse me ouvir, mas os gritos das aves eram muito mais altos. O espantalho me carregou para a floresta e tudo ficou preto de repente. Quando recuperei a visão, ou consciência, não tenho certeza, estava bem no fundo da floresta e amarrado ao tronco de uma daquelas árvores mortas. A corda em volta da minha cintura e braços era velha e áspera e cheirava a corvo e sangue rançoso. Eu olhei para cima. À luz da lua, vi o bando de corvos empoleirados ao meu redor. Se eu tentasse gritar, todos gritariam juntos para me calar como fizeram antes, destruindo qualquer chance de que alguém pudesse ouvir e vir em meu resgate. Olhei para baixo e vi que a árvore estava rodeada por espantalhos feitos de galhos caídos e carretéis de barbante. Todos, exceto um, estavam decorados com uma camisa sem nada, chapéu de palha e crânio de animal. Apenas a cruz, bem na minha frente, não tinha um espantalho, e eu só podia presumir que me colocariam ali. Eu brevemente me perguntei por que não fui morto imediatamente. Procurei o espantalho, mas não o encontrei. Talvez tenha voltado ao seu local antes que alguém notasse sua ausência. O chão aos meus pés estava coberto de vários ossos de animais, folhas mortas e espigas de milho roídas. Não tinha ideia se ele pretendia voltar para me matar, ou se era para eu morrer lentamente de sede e fome, mas sabia que não poderia desperdiçar o tempo que tinha.
Embora meus braços estivessem firmemente amarrados aos meus lados pela corda, fui capaz de mover minhas mãos o suficiente para alcançar meus bolsos. Para meu alívio, descobri que minhas chaves e o isqueiro ainda estavam lá. Com uma das mãos, peguei com muito cuidado meu chaveiro e abri o pequeno canivete que guardava nele. Então, comecei a cortar a corda de baixo para cima. Eu estava indo devagar e constantemente olhando para o bando de corvos para ver se eles iriam interferir. Corvos são espertos, mas felizmente não eram espertos o suficiente para perceber o que eu estava fazendo. Fio por fio, a corda começou a se desfazer. Por fim, ficou fraca o suficiente para que eu pudesse rompê-la apenas com minha força. Foi quando os corvos enlouqueceram. Gritando alto, eles desceram sobre mim. Abaixando-me, caí no chão e rolei, sacando o isqueiro. Coloquei fogo na primeira camisa que pude. Felizmente, estava seca e pegou fogo rapidamente. Os gritos dos corvos mudaram imediatamente de agressivos para uma mistura de medo e raiva, mas nenhum deles ousou chegar muito perto do fogo. Agarrei a cruz que tinha um espantalho pela base e puxei para cima o mais rápido que pude, libertando-a da terra em que estava enterrada por Deus sabe lá quanto tempo. Então corri ao redor do círculo, colocando fogo em cada uma das cruzes, começando com aquela que havia sido destinada a me colocar. Os corvos estavam em pandemônio agora, mas apesar da confusão, eu podia ouvir uma grande criatura caindo no mato em minha direção. Era o espantalho, é claro. O vi emergir da escuridão para o luar, suas garras prontas para arrancar meu rosto. Entretanto, agi rápido. Balancei o galho em chamas que estava segurando com toda a força que pude e bati na cabeça dele, jogando-o no chão e fazendo sua máscara voar. O que vi foi uma cabeça humana acinzentada, enrugada e sem pelos, com olhos negros e brilhantes, e os restos quebrados de um bico onde deveriam estar o nariz e a boca. Balançando a cabeça de dor e desorientação, ele olhou para mim enquanto eu estava firme. Então ele olhou para o resto dos espantalhos em chamas, e com apenas um momento de hesitação, correu para apagar o fogo. Corri na direção oposta, para fora da floresta. Cruzei o campo e voltei para o meu carro. Abandonei o espantalho que estava na mão ao lado da estrada e saí de lá a mais de 150 km/h, verificando constantemente no espelho retrovisor qualquer sinal de um corvo perseguidor. Ninguém me seguiu. Cheguei em casa e tecnicamente isso foi o fim de tudo. Acompanhei o noticiário local para ver se havia algo sobre o espantalho ter sumido ou um incêndio para aquelas bandas, mas não tinha nada. Já pensei muito se devo ou não contar a alguém o que aconteceu, mas acho que não vou. O espantalho é perigoso, sim, mas conseguiu evitar de ser descoberto por muito tempo. Mesmo se eu pudesse convencer as autoridades a sair e investigar, tenho a suspeita de que eles não iriam encontrar nada fora do comum, ou que, se descobrissem, não admitiriam ou seriam capazes de se lembrar. Eu ainda não sei exatamente o que o espantalho é ou do que é capaz, mas sei que sempre estará naquela colina. Dei outra volta lá na semana passada, dessa vez em plena luz do dia, com minhas portas do carro trancadas e o maior machado que pude encontrar apoiado no banco do passageiro. Olhei pela janela e o vi no topo do vale, exatamente onde sempre estivera, com a máscara recolocada e em perfeitas condições. Não havia nada que indicasse que ele havia se movido ou que houvesse um incêndio na floresta atrás dele. Eu quase poderia ter me convencido de que tudo aquilo que aconteceu teria sido um pesadelo, se o espantalho não tivesse mais uma vez tirado o chapéu e acenado para mim enquanto eu passava. Até a próxima. Obrigado.